Já estamos de volta com o Jornal da Gazeta e vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus aqui na capital paulista. Eu converso com Edson Aparecido, que é secretário municipal da Saúde. Secretário, boa noite. Boa noite, um prazer enorme voltar a falar com você. Bom, secretário, nós estamos conversando num momento bastante delicado em que a capital está tendo de adotar mais medidas restritivas para tentar reduzir o ritmo de contaminação e os casos de mortes também, que têm aumentado muito, e a cidade com o pior número é exatamente São Paulo. Agora, eu queria saber do senhor como é que a cidade está se preparando para o atendimento, caso não haja um achatamento dessa curva, como é que está a questão de aumento do número de leitos, qual que é o procedimento em termos de saúde a partir de agora? Bom, é importante que se diga que quando foi decretado as medidas de isolamento há pouco mais de um mês atrás, nós conseguimos retrair bastante o desenvolvimento da curva de disseminação da doença. Tivemos tempo para preparar, para você ter uma ideia, mais de 840 novos leitos de UTI, além de 2 hospitais de campanha que nos deram 2.200 leitos de retaguarda para o tratamento da doença na cidade, adquirir as EPIs, fazer um processo de reestruturação de toda a nossa rede de hospitais. São 21 hospitais, nós separamos 11 que estão tratando exclusivamente as pessoas com Covid e outros 10 que estão atendendo as pessoas nas suas enfermidades que apresentam, e esse tempo foi fundamental exatamente para que a gente pudesse alongar a disseminação da doença na cidade. Mas, infelizmente, com a volta da movimentação das pessoas na cidade, sobretudo na periferia da cidade, nós tivemos um acréscimo muito grande, não só de casos suspeitos, de casos confirmados, de internações e de óbitos. Para se ter um exemplo, nós chegamos no dia de hoje a números que fazem com que a cidade de São Paulo, inclusive, ultrapasse o número de óbitos que nós tivemos na China, o que é muito grave. Então, é preciso haver novamente a conscientização por parte das pessoas. Esse deslocamento, ele faz com que a doença se dissemine de uma maneira muito mais rápida. Primeiro, porque ela é altamente transmissível. Segundo, porque todas as pessoas são suscetíveis a adquiri-la. Então, é um momento extremamente delicado esse mês de maio, não só para a cidade de São Paulo, mas para o Estado e para o país. Agora, secretário, causou estranheza essa limitação ao trânsito de carros, de veículos. A gente sabe que o trânsito aumentou, inclusive se tentou bloquear algumas vias, não deu certo. Agora, isso não acaba empurrando, por exemplo, muitas pessoas que estão trabalhando em serviços essenciais e não da saúde para o transporte público. O transporte público também não é um grande problema. Não se vai criar dificuldades para pessoas que estão trabalhando nessas áreas essenciais? Para você ter uma ideia, nós temos na cidade de São Paulo 7.850.000 automóveis. 380.000 já fazem parte daquelas categorias essenciais que estão em isenção. Obviamente, estão aí os profissionais de saúde, todos eles, os profissionais que trabalham na área de segurança pública, aqueles que trabalham na área de energia, de gás, enfim, de transportes, de abastecimento. Então, a ideia é que a gente possa restringir pelo menos 50% dessa frota. Seria algo aí em torno de 3,5 milhões de automóveis. Para você ter uma ideia, quando nós iniciamos as medidas de restrição, lá atrás, inclusive suspendendo o rodízio, né, nós não tivemos problema na cidade de abastecimento, de circulação dessas categorias que são essenciais à vida das pessoas na cidade. E se teve êxito, a cidade conseguiu suportar isso. O que acabou acontecendo é que as pessoas, ou uma parte da cidade, achou que o problema estava superado, que nós já tínhamos evitado o problema mais grave, o momento mais grave da doença, e não foi isso que aconteceu. Os números nos mostraram um agravamento, uma subida constante e em mais velocidade das curvas, sobretudo de óbitos. Então, esta restrição, ela visa exatamente tirar um conjunto de pessoas a sair da rua. A ideia não é que as pessoas saiam, aquelas que precisam se deslocar, o decreto do prefeito Bruno Covas garante a circulação. O que nós queremos é que parte da população que voltou a circular de automóveis, que voltou a circular pela cidade, ela não vá para o ônibus, mas ela fique em casa.
Agora, secretário, a obrigatoriedade do uso de máscara não tende a colaborar para o achatamento da curva, porque nós não tivemos nem muito tempo para conferir na prática a eficácia desse procedimento. Começou primeiro no transporte público e agora todas as pessoas em locais públicos têm que usar. Isso não colabora também? Colabora em muito, muito mesmo, porque isso é mais uma arma que a gente tem para evitar que aquela pessoa que é assintomática, que não apresenta sintomas, mas eventualmente tenha contraído o vírus, ela não possa passar para uma outra pessoa, ou eventualmente receber de uma pessoa que está na mesma condição dela. E felizmente o que a gente pôde ver nesses 2 dias, né, de obrigatoriedade do uso da máscara, como houve a adesão da população. Então isso é muito importante, quer dizer, nós precisamos, esse processo de convencimento, de ação do poder público, da sociedade, ele precisa ser conjunto, porque também se não for, os resultados não serão obtidos e a gente não vai conseguir superar a crise da pandemia num tempo mais rápido. Agora, se pensa numa fiscalização maior em relação a aglomerações que ocorrem de outras formas, a gente tem notícias e consegue presenciar até nas ruas da cidade bares com movimentação, estabelecimentos comerciais que não são essenciais também operando com aglomeração de pessoas. Sabemos das periferias que tem festas, inclusive, ocorrendo nos finais de semana, bailes e tudo isso, porque a prefeitura não tem como alvo antes coibir esse tipo de aglomeração e não apenas a restrição do trânsito. Não, as medidas elas são tomadas de forma conjunta, né? Houve a restrição, você viu, de parte significativa do comércio, depois a questão da adoção do uso das máscaras, agora o rodízio, tivemos os bloqueios educativos que surtiram efeito, depois os outros bloqueios não tiveram tanto efeito no início da semana. Essas medidas elas precisam ser tomadas em conjunto. Nós temos na Prefeitura 2.000 fiscais que estão em toda a cidade, na área de 32 subprefeituras, fiscalizando exatamente esse comércio que fica aberto, essa realização. A Guarda Civil Metropolitana, junto com a PM, sobretudo nas noites de sexta, sábado e domingo, tem atuado na periferia da cidade para procurar evitar a realização desses chamados pancadões, desses bailes públicos. Então, tem sido feito um esforço conjunto para que a gente possa, através de várias medidas, convencer as pessoas da importância do isolamento social, né? O isolamento social, a pessoa ficar em casa, não é uma iniciativa para prender a pessoa em casa, é uma iniciativa, infelizmente, nessa situação que nós estamos vivendo no Brasil, para salvar as pessoas. Este método deu certo em outros países, deu certo na Europa, deu certo na Ásia. Aliás, os países que não adotaram esse procedimento acabaram sofrendo muito com a doença. Você veja o exemplo dos Estados Unidos, você veja o exemplo da Grã-Bretanha, que aderiu muito posteriormente ao processo de isolamento e hoje já tem a maior taxa de óbitos, de mortos na Europa. Então, é preciso que o isolamento vai nos garantir a possibilidade dos serviços públicos de saúde atenderem a população no momento que ela mais precisa, né? E, ao mesmo tempo, a gente voltar o mais rapidamente possível para a normalidade da vida. Esse é o objetivo central do isolamento social e dessas medidas de restrição. Agora, secretário, esses países que o senhor citou, eles seguiram aí uma restrição às atividades de uma forma mais radical. Houve, inclusive, proibição das pessoas circularem em determinadas áreas das cidades, isolamento de fato, não era só questão de carro, se chegou ao lockdown em algumas regiões mesmo, que é a interrupção de quase todos os serviços que não são essenciais. São Paulo pode prosseguir dessa forma se não houver um achatamento de fato da curva? O prefeito, na coletiva de ontem, inclusive, quando anunciou o rodízio, ele colocou exatamente isso. Se nós não conseguirmos restringir o impacto da doença, seja no seu contágio ou no número de óbitos, é evidente que nós seremos obrigados a restringir as atividades das pessoas na cidade. É uma curva absolutamente proporcional. As medidas foram sendo adotadas ao longo do tempo, desde o dia 10 de janeiro, inclusive, é importante que se diga, quando a Organização Mundial de Saúde deu aquela nota, publicou aquela nota, dia 9 de janeiro, sobre a existência de uma nova pneumonia no mundo, no dia 10, a Secretaria Municipal de Saúde já emitiu no seu site uma orientação aos profissionais de saúde e iniciamos ali todo um trabalho que já vai
que já vão quase 3 meses, né? Então, isso é algo muito importante. E todas as medidas foram adotadas na forma com que a doença foi se apresentando. Então, desde que nós tivemos o primeiro caso no dia 26 de fevereiro, depois a transmissão comunitária no dia 15 de março, depois o primeiro óbito no dia 17 de março, e hoje, para você ter uma ideia, nós já temos óbitos nos 92 distritos da cidade. Então, as medidas foram sendo adotadas de acordo com a gravidade, foram sendo adotadas de acordo com o grau e o nível de adesão da população a essas medidas e, evidentemente, se nós tivermos que tomar medidas mais drásticas, elas terão que ser tomadas. O que a gente luta aqui na cidade de São Paulo, evidentemente, é para que a gente não veja algumas imagens que nós tivemos em outros países e que, infelizmente, nós já estamos vendo em outras capitais do Brasil. Secretário, vou até aproveitar para passar para o senhor um questionamento que é constante nas redes sociais quando se critica a atuação de São Paulo, não só a capital, mas o estado, porque se deixou acontecer o carnaval de rua. É uma coisa extremamente repetida nas redes sociais para cobrar, questionar e reclamar da atuação em São Paulo. Como é que o senhor vê essa crítica? Olha, como eu disse, acabei de falar na nossa resposta, quer dizer, o enfrentamento de uma pandemia, de uma epidemia, ela deve se dar, do ponto de vista epidemiológico, na medida não só da sua disseminação, mas também na medida que você claramente vê ela instalada. Né? Nós pudemos perceber isso, primeiro, com o vírus, o chamado vírus importado, né? Você veja as pessoas que estavam aqui, a doença não se disseminou por pessoas que estavam no Brasil, né? Mas por pessoas que vieram de fora, que estavam viajando, né? Então, as medidas, as atitudes do poder público, elas vão se dando à luz daquilo que os epidemiologistas nos colocam, daquilo que é o grupo técnico das secretarias de saúde envolvida e do próprio Ministério colocam. Quando as notificações foram dadas, como, por exemplo, a notificação de pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde, no dia seguinte, nós fizemos o decreto na cidade de restrição de circulação, que foi em 19 de março. Quer dizer, então, as medidas elas devem se dar, num caso sanitário como esse, de acordo com que o momento, o cenário, as taxas da epidemia vão se apresentando. Eu conversei aqui com o secretário municipal de saúde, aqui de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, boa noite a todos.